Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, maravilhosas! Tudo bem Bom com dia, vocês? Sejam todas bom muito dia, bom dia. bem-vindas. Bom dia, Ana Flor, bom dia, Si, bom dia, Lúcia, bom dia, mãe, bom dia, Dri, Mari, Vilminha, bom dia, Gi, bom dia, Sá. Que manhã especial! Estamos aqui no nosso encontro, nossa primeira manhã poderosa de 2026, com a participação de uma aluna veterana. E esse ano todinho, uma vez por mês, vocês terão esse prazer de ter aqui uma mulher transformada para transformar. Gente, tenho o prazer aqui de receber a Ana Flor nessa primeira mentoria do ano. Quero agradecer de coração, amiga, por você ter aceitado o convite e ter escolhido um tema que faz tão parte aí da sua vida e eu tenho certeza que vai contribuir demais. Não vou tomar muito mais o tempo dela, eu já vou deixar ela iniciar com a gente. Então vamos recebê-la, meninas, com muito carinho, com uma salva de palmas virtuais. Obrigada, Ana. A palavra é sua, amiga. Ui, deixa eu respirar um pouco. Obrigada, meninas, pela presença aqui hoje. Agradeço muito, muito, muito esse convite. É um desafio. Eu gosto de ensinar. Vocês vão conhecer um pouco da minha história, da minha vida. E nesse momento eu peço aí 1 minuto de atenção de vocês, abrir seu coração, que eu vou fazer uma oração para iluminar nosso momento tão bonito desse dia, para começar bem essa semana. Senhor meu Deus, nós já te agradecemos por esse momento. Eu agradeço, Senhor, por cada mulher aqui dentro dessa comunidade. Eu peço sua bênção sobre cada vida dessas meninas, por suas famílias. Peço suas bênçãos sobre sua história de vida, sobre sua caminhada, sobre seu processo. Nesse momento, meu Pai, eu transbordo todo o amor que tenho no meu coração sobre a vida dessas mulheres e peço suas bênçãos. Que seja nesse momento um momento de acolhimento, um momento de escuta e de paz, que possamos aquietar nossos corações nesse momento, receber todas as palavras que foram preparadas com muito amor e carinho, que possamos deixar nesse momento todas as preocupações do nosso dia a dia, toda a nossa rotina atribulada um pouco de lado. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos conduza nesse momento, fortaleça-nos por dentro, nos dê muita sabedoria para enfrentar os desafios do nosso dia a dia, que possamos também ter sabedoria para compreender nossos processos, que cada momento compartilhado nessa comunidade sirva para nosso crescimento, sirva para nos dar esperança e encontro aos nossos propósitos. Que cada uma de nós saia desse encontro com mais paz, com mais sabedoria, mais confiante. Que o Senhor eu tenha a sabedoria, desculpa, que o Senhor dê paz e sabedoria na vida de cada uma dessas meninas. Eu agradeço a vida das mentoras, principalmente da Mari, que me fez esse convite com tanto amor e carinho. E dedico esse momento ao meu propósito que o Senhor pôs em minha vida. Eu agradeço, Senhor. Eu peço a Nossa Senhora que derrame sobre todas as mulheres, através do seu manto sagrado, toda a luz em sua caminhada e todas as bênçãos em sua caminhada. Amém. Tudo certo aí, meninas? Estamos escutando bem? Vamos lá. Na verdade, esse tema foi escolhido quando a Mari fez o formulário, né? Quando ela foi sem vergonha, quando ela falou assim: ponha um título, um assunto que você gostaria de ver na comunidade, e a pessoa aqui pôs lá: benefício de flores e plantas. Aí ela pegou e inverteu o negócio para o meu lado e falou assim: então você vai falar desse assunto. Eu falei: tá bom, vamos lá, né, gente?
Então, é um assunto aí que toca muito o meu coração. Eu espero também que toque o coração de vocês. Tem bastante, muita coisa para ser compartilhado, mas eu dei uma enxugada, que aí, se você me colocar numa mesa aí, eu falo o dia inteiro sobre esse assunto, né? Então, eu vou fazer uma pequena apresentação, que eu não sei se todo mundo me conhece. Meu nome é Ana, tenho 63 anos. Eu fui carinhosamente apelidada como Ana Flor. Essa é uma história incrível, não vamos falar coincidência, que coincidências não existem para mim. A gente sabe que coincidências não existem, o que tem na nossa vida é caminhos de Deus que orientam, né? Então, a Mari nunca conheceu a história do meu avô, e carinhosamente me deu esse apelido. E o apelido do meu avô lá no centro de Campinas, desde a década de 40, era Senhor Fiore. O nome dele é Seu Ferdinando Tilly. E ele era carinhosamente conhecido como Senhor Fiore. Foi ele que fundou a floricultura, na década de 40, e Senhor Fiore em italiano significa Senhor Flor. E aí esse apelido pegou lá no centro de Campinas, inteirinho me conhece como Ana Flor ou Ana Floricultura. Isso é muito gostoso para mim, é muito gratificante, porque traz um legado, traz uma história de vida, realmente que traz, através das gerações, uma história de amor à flor e às flores e plantas. Mas o meu caminho não começou aí, né? Eu tenho assim muita gratidão por essa herança recebida, mas a principal herança não foi a floricultura, foi a principal herança é o amor que eu tenho às flores e plantas, né? Mas eu tenho uma formação acadêmica. Eu, como Ana, antes disso, sou bióloga de formação, porque eu amo a vida, eu sempre amei por causa desse ambiente que eu fui criada, né? Então, eu sou bióloga de formação, estudei na PUC e depois trabalhei 10 anos na Unicamp, entre funcionalismo público e entre estudar minha pós-graduação. Isso para mim foi um vencimento incrível, porque a PUC é uma faculdade, na época principalmente, era de menor valor acadêmico, e eu não conseguia entrar na Unicamp, mas depois disso eu tive uma puta oportunidade de entrar no meio acadêmico que eu sempre amei. Então, eu fui concursada 2 vezes, concurso público, pedi demissão 2 vezes do concurso do serviço público para poder estudar, porque eu gostava da, eu estava formando minha carreira acadêmica. Eu me formei para ensinar, para transbordar, né? Então, eu me formei, eu adorava ser professora. Depois entrei no meio acadêmico, onde na Unicamp eu fiz a carreira de pesquisadora e estava me formando para isso. Mas sempre existem aí os caminhos da vida. Quando eu tinha por volta de 30 anos, eu comecei a reavaliar a minha vida. Eu olhava principalmente meu chefe, que já tinha idade, e falava assim: eu não quero isso para mim. Eu não quero mais esse ambiente para mim. Tomei uma decisão muito difícil, e muitas de vocês podem ter passado também por isso, que é a transição de carreira hoje tão falado, mas na época nem se falava sobre isso, né? E aí eu falei assim, e agora? O que eu quero para minha vida? O ambiente de serviço público era muito difícil, um ambiente bem pesado mesmo. Eu tinha que lutar muito para conseguir cada reagente, cada passo. Eu achava um absurdo eu estar dentro de uma universidade e não poder estudar e pesquisar, né? Por isso que eu pedi demissão 2 vezes. E aí eu pedi a demissão para realmente melhorar profissionalmente, porque era essa a minha intenção. E eu achava um absurdo dentro de uma universidade o pessoal me podar. Realmente eu era podada, né? E aí que eu falei assim, na última poda, eu falei, não quero mais isso. E aí cheguei para minha família, na época era já minha mãe e meu tio, e falei assim, tem espaço para mim aqui? Foi aí que eu
voltei para a floricultura. Já conhecia bastante, porque eu fui criada ali dentro, né? Eu falo que a gente, café, almoço e janta, se falava de flores e plantas, né? Nossa vida foi construída dessa forma desde pequena, né? Então, era um ambiente que eu já conhecia, embora não profissionalmente. Aí eu voltei a estudar, né? Entrei dentro do Sebrae para fazer curso de gestão, de marketing, tudo que eles me ofereceram na época eu fiz. Não tem mais o que fazer, naquela época foi um intensivão. E comecei a estudar sobre as inovações e coisas que eu poderia melhorar, né? Claro que trabalhar em família, não sei se você também tem essa experiência, também foi muito difícil trabalhar com a minha mãe, né? Dentro da floricultura, onde a gente se esbarrava uma na outra o tempo todo, era um horror. Até que ela resolveu se aposentar e aí eu consegui realmente fazer as coisas de mais com, mais minha cara, né? Mas isso tudo serviu como muito aprendizado. Dito isso, me apresentado aí, eu gostaria então de começar para falar para vocês sobre as flores e plantas na vida das pessoas. Então, eu fiquei aí, eu fiz aí 3 imagens comparativas, não sei se todos estão vendo, 2 são da internet e outra da minha mesa de café da manhã, onde eu faço um comparativo, né, dos ambientes sem a flor, planta, sem a flor. Eu falo planta, mas é a mesma coisa, flores e plantas, tá? E como você vê a diferença de cor, de vida, de transformação num ambiente onde tem pelo menos uma plantinha. No meu café da manhã eu tirei, geralmente sempre tem uma planta, tem as frutas naturais também. E aí, para a gente ver a diferença desses ambientes. Né? Então, se você observar também, hoje em dia, até nos escritórios, você vê um movimento do próprio gestor de escritórios. Eu acho que a foto do meio é um escritório, é um refeitório, um escritório, onde o pessoal fez essa transição a gente percebe que a energia ou a cor do lugar muda, né? E eu tinha uma pergunta para começar essa apresentação, né? E aí a Dai, carinhosamente, nesses dias, me fez chorar quando ela fala que comprou flores para ela mesma. Gente, é aquilo, né, Mari? É propósito mesmo, né? Então, a minha primeira pergunta é: quando foi que você comprou flores e plantas para você mesma, que você ganhou de presente e que isso fez a diferença na sua vida? Ai, não sei se ela está presente aqui, mas você foi testemunha dessa apresentação, mesmo antes de saber o que eu ia falar, né? Então, eu falo que essas flores e plantas, elas dão realmente um outro toque na vida das pessoas. E eu lá na floricultura, eu escuto de tudo, gente. Então, geralmente os homens, quando vão comprar aí, que seja uma florzinha, um buquê, falam assim, nossa, mas isso daqui murcha muito rápido. Nossa, gente do céu. Eu falo engraçado, né? E se você der um chocolate, me dá uma vontade, uma coceira na língua, mas eu não falo, tá? Tô bem melhor. Depois a gente vai falar que a comunidade me mudou. Mas me dá uma coceirinha na língua, que eu falo assim, tá bom, e se você der uma caixa de chocolate? A pessoa come ali em 10 minutos e faz o que com esse chocolate? É um, né? Vamos parar de falar que as flores murcham, por isso que não compra flor para esposo, para namorada. Eu falo assim, os homens não sabem o valor que é sair de casa e voltar com um botão de rosa para dentro de casa, gente. E eu tenho essa missão de ir lá na loja para ficar batendo de frente. Para com isso, né? Vamos parar. Porque, na verdade, não é o valor da flor que ele está levando. É o que o sentimento da flor está levando.
que a emoção da flor está levando. E as mulheres, pasmem, eu não sei aqui o que vocês pensam, mas vão receber uma chapuletada? É o que mais me escuto na loja. Para de falar que planta dá trabalho na vida da gente. Vai. Para de murmurar, para de reclamar. Ah, já já a gente lê aí, Vilminha. Alguém lê para mim aí. Para de reclamar sobre o tempo, que não tem tempo de cuidar de planta, não precisa ter a casa lotada de planta. Eu sei que a Mari tem inúmeras, a Rubiana tem algumas, a minha casa tem muita, mas também porque eu sou do meio, óbvio, né? Mas a gente, assim, para de reclamar que molhar uma violetinha uma vez por semana dá trabalho, gente. Ah, vamos parar de murmurar, né? Vamos falar o que é verdade. Aí eu falo, mas não precisa trocar de vaso? Não precisa. Não precisa ficar podando? Não precisa. A gente vai fazer isso uma vez ou outra na vida. Para de falar que planta dá trabalho. Eu tenho inúmeros aí exemplos de pessoas de idade que compram flor uma vez por mês. Olha, tem gente que o banco mercantil é quase uma quadra na minha loja. Tem gente que vai toda vez buscar a aposentadoria no banco mercantil e passa a comprar uma plantinha com o dinheiro da aposentadoria contado. O que isso representa na vida dessa pessoa? Você acha realmente que R$ 5 que ela está gastando da aposentadoria é porque ela quer uma planta na casa dela? Não é só isso. Eu poderia ficar aqui horas falando para vocês o que as plantas representam na vida das pessoas. E para cada uma de nós, com certeza vai ter um significado diferente na vida de cada uma de vocês, né? A gente pode falar de cuidado, de presença, de intenção, contemplação, harmonia e equilíbrio. E em cada fase da nossa vida, ela vai representar alguma coisa diferente. E para cada uma de nós, a flor representa uma coisa diferente. Porque a vida é assim. Então, assim, a primeira coisa, flor e planta é vida, é natureza. Pode passar, Mari, ansiosa do jeito que é. E isso tudo é para introduzir quais são os benefícios principais das flores e plantas na vida das pessoas. Tá? Isso não sou eu que estou falando. São estudos que já são feitos há anos, não é coisa recente também, que chega muito pouco aos nossos ouvidos, chega para a gente que é da área. São estudos em literatura, principalmente Europa e Estados Unidos. E aí eu trouxe os principais aspectos onde a literatura menciona esses benefícios. O primeiro é a redução do estresse e da ansiedade, né? A planta acalma a mente, traz relaxamento no ambiente e, por consequência, ela alivia a ansiedade, né? A gente tem exemplos muito importantes, principalmente aqui dentro desse item, que foi a pandemia, né? Então, a pandemia, ela trouxe um movimento onde as pessoas tiveram que ficar trancadas em casas. Esse movimento não era só trancar em casa, né? Vamos entender. Esse movimento era a gente ficava fechada dentro de nós mesmas. A gente teve um movimento de voltar para dentro de nós. Quando a gente volta para dentro de nós, as pessoas sentiram falta de um ambiente um pouco mais acolhedor. Então, quando a pandemia volta, o comércio reabre, a gente tem uma explosão. Foi uma coisa muito engraçada, foi uma explosão de consumo de plantas para dentro de casa. Porque você teve gente que ficou anos fechada dentro de casa, em home office, inclusive, né? Então, quando você vem para dentro de casa, você sente falta da natureza perto de você, de uma paz.
Antes as pessoas procuravam isso fora de casa, né? E aí a gente vê esse movimento que as pessoas procuram mais para dentro de casa. Muita gente, depois com a abertura de bar, restaurante e tal, voltou realmente ao ambiente de amizades, de ambientes externos, mas a maioria ficou com o hábito de cultivar as plantas dentro de casa para tornar um ambiente melhor. Tem exemplos enormes aí. O principal que eu trouxe para vocês é de uma moça. Eu conheci ela muito pouco pessoalmente, mas era mais pelo WhatsApp. O nome dela é Marina. E ela falou para mim que ela curou a depressão dela com as plantas. Então, ela morava num apartamento muito pequeno. Ela me mandava fotos quase que diariamente das suas plantas. Ela fez uma coisa incrível perto da janela dela. Ela não tinha muita claridade. Ela pôs um estrado de cama em cima, no teto, onde ela pendurava as plantas dela para receber claridade. E a Marina, ela me emocionou muito porque ela falou que curou, né? Provavelmente ela fez outras coisas, mas muito foi devido às plantas. Ela dava nome às plantas dela. E a gente vê muito isso, realmente, das pessoas darem nomes. Tem gente até que fala que a violeta só floresce se você dá nome, né? Então, a planta, ela funciona como uma acompanhante. E a Marina, ela dava nome para cada uma das plantas na casa dela. E até que o dia que ela me fez chorar, porque ela me falou, essa é a planta que chama Ana. Gente, isso fez a pessoa aqui, trabalhar que já é chorona, né? Fez a pessoa despencar. Então, olhem só como isso faz a diferença na vida das pessoas, né? São experiências, assim, incríveis que a gente tem quando a gente tem contato com as pessoas, né? Fora isso, a gente sabe também que melhora o humor e sensação de felicidade, porque elas ajudam na produção da serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar. Aqui tem um item que eu amo, que é o aumento do foco e produtividade, certo, Mari? Então, que o ambiente com flores e plantas, eles viram que em escritórios, principalmente que, que tenha que tem que ter produtividade, muito computador, que tem que estimular a criatividade em escritórios de marketing. O pessoal viu que quando o ambiente tem as plantas, existe uma maior produtividade, foco e criatividade. Isso é incrível, né? E também o aumento da autoestima e senso de propósito, né? Então, aqui é muito gostoso porque cuidar de alguém é muito bom. Cuidar de pés é muito bom. Cuidar de plantas é muito bom. Você ter uma planta e ver ela florescer, né, Mari? As orquídeas da Mari, no terraço da Mari, cada vez que ela começa a postar, eu acho que é em agosto ela começa a postar a varanda com botõezinhos de orquídeas. Como é prazeroso quando você vê um brotinho da sua planta saindo, que é o seu cuidado que está ali, é o seu amor que está ali. Como isso é prazeroso no nosso dia a dia. Nossa, e a gente recebe tantas devolutivas e fala assim, nossa, eu adoro comprar planta aqui porque minha planta já está de tal tamanho. Tem gente até que tem planta de mais de 1, 2 metros de tamanho que levou pequena de dentro da loja. Gente, e como é gostoso, então a gente fala assim, eu sou capaz de cuidar de uma planta. E se você é capaz de cuidar de uma planta, você é capaz de cuidar de você. Vocês estão entendendo essa analogia? Como é forte? Viu, minha? Então, gente, é sempre muito prazeroso. Além disso, vamos falar de umas coisas um pouco mais assim, que são bem. Que dá para a gente olhar com muita clareza, que se a gente não fugiu da escola, quem lembra da fotossíntese, né? Que é a planta
Ela tira o dióxido de carbono do ambiente, ela tira as toxinas do ambiente e transforma em oxigênio. Ela também, ela melhora a umidade do ambiente. Então, isso são coisas que não tem como contestar. Ela dá uma sensação de conforto térmico, né? Então, quando você traz a natureza para dentro de casa, ela dá essa sensação de frescor. Então, tudo isso junto, ela pode melhorar no seu sono. Antigamente se falava que não prestava ter planta dentro de casa, mas já caiu por terra através dos estudos científicos. Planta dentro do quarto. Então, planta dentro do quarto virou. Antigamente, eu estou falando assim, na época do meu avô, da minha avó, sempre falava, não presta ter planta dentro do quarto. E o negócio foi caindo por terra. Por quê? Essa questão do oxigênio, do frescor, trazer a natureza para dentro do seu quarto. Uma das plantas que mais o pessoal me pede para isso é a espada de São Jorge, tá? Ela pode olhar na internet, qualquer lugar está falando, ela é um agente filtrante do ambiente. Então, isso traz um conforto que pode melhorar a qualidade do seu sono. Ok? Plantas e flores, elas trazem vida e beleza para qualquer ambiente. Elas deixam o ambiente frio e impessoal e trazem para um ambiente mais acolhedor e quente. E esse ambiente de descanso, de paz, ele vai te dar um aumento na sua produtividade, ou pessoal, ou aumento na produtividade profissional. Simples assim, gente. É estudo científico. A escolha da planta e da. Pode passar o próximo, Mari. A escolha da planta para certos ambientes faz toda a diferença. Então, a gente não fala o tempo todo aqui na comunidade que as pessoas certas e o ambiente certo é o que nos traz mais equilíbrio. Eu vou falar para vocês que a planta é a mesma coisa. Ai, Ana, mas eu comprei tal planta, morreu dentro da minha casa. Você escolheu a planta errada, ok? Não é você que não sabe cuidar. Então, quando a gente vai num supermercado, quando a gente vai numa feira livre, quando a gente pega um galinho de planta lá do jardim da vizinha e traz para dentro de casa, se você não trouxer para o ambiente certo, não vai dar certo. Eu costumo até falar que é a planta que tem que escolher, é o ambiente que escolhe a planta, não a planta que escolhe o ambiente, né? Eu falo assim, tem gente que adora colocar suculenta no rack. Gente, ui, meu Deus do céu. As energias aqui fez que o celular cair, peraí. Então, assim, o rack, é lindo com plantinha, mas é o pior lugar para pôr planta, gente. Planta precisa estar perto da janela, com luz. Planta é vida. Você já se imaginou você trancada num quarto escuro 24 horas? Não precisa ser muito. O que vai acontecer com você? Gente, depressão, doença. Nem vou falar quantas coisas pode acontecer se a gente ficar trancada num ambiente escuro. A depressão está aí, né? Temos psicólogas aí no grupo que não me deixa mentir sozinha. Então, assim, vamos colocar luz, vamos colocar claridade. Então, o ambiente tem que escolher a planta. Planta para dentro de casa, para dentro de casa. Planta para jardim, no jardim. Se você pegar uma planta lá de fora e colocar para dentro de casa, o que vai acontecer? Vai morrer. Se você pegar uma planta dentro de casa, mais o que o pessoal faz assim, o lírio da paz. Uma vez o cliente falou assim: meu lírio da paz virou um carvão. Falei, nossa, você fez nada, depois ele para tomar chuva. Eu falei, depois da chuva. Eu esqueci ele no sol. Ele pretejou, virou um carvão. Gente, não se faz isso, por favor.
tá? E eu me coloco aqui há muito tempo, é que tem gente nova no pedaço, mas me chama no privado. Ana, minha planta está morrendo. Me chama no privado, eu faço de coração isso para vocês. Eu quero uma planta para esse lugar, me manda a foto do lugar que eu te falo qual a melhor planta para você colocar, ok? Estamos aí, gente. E eu gostaria muito de fazer nesse momento uma analogia entre as flores, as plantas e as pessoas, que tem tudo a ver com o que nós fazemos aqui na comunidade. As plantas precisam de cuidado. E nós? Gente, a gente fala o tempo todo que nós precisamos de cuidados. Cada planta tem seu ritmo, cada uma de nós tem seu processo. Vamos acolher e respeitar esse nosso processo. Não é o excesso de água e nutrientes que faz a planta crescer mais. A planta, ela tem aqueles momentos de crescimento invisível. E nós também. Nós precisamos entender e respeitar isso para dentro de nós. E aí, e quanto mais, e quando a gente fala de profissão? Na profissão, a gente começa pequeno. A gente não nasceu sabendo. A gente vai crescer. A planta exige uma constância. Não pode ter pressa. Na nossa profissão é a mesma coisa. Ah, mas fulano, vamos parar de comparar, né? Já combinamos isso. Fulano tá lá na frente. Calma, você chega lá. A planta é a mesma coisa. Ah, eu quero uma planta de 2 metros de tamanho. Compra ela pequena. Ela vai se formar no seu ambiente. Ela vai crescer lá, desde que ela seja bem cuidada. E o que é melhor? A planta às vezes precisa de poda. E nós também. Então, quando a Mari fala, vamos parar com as redes sociais de manhã, é a mesma coisa, é podar. Quantas vezes a gente fala poda amizades que não trazem benefício nenhum? Ah, mas eu tenho dó de podar uma amizade, dó de podar uma planta. Eu falo assim, você tem dó de cortar o cabelo, cortar a unha? Não. São coisas que são necessárias na nossa vida, não é verdade? E a planta precisa de poda para fortalecer. Nós também precisamos. Então, eu trago uma reflexão. Cuide mais daquilo que você quer florescer. Tudo que floresce, tudo floresce quando você dá intenção, dá cuidado, dá propósito e constância. A Mari não dá, a Rubiane já citou, e aí eu vou reconhecer, eu era outra pessoa. Na faculdade, eu tinha outro apelido, não era Ana Flor, era Ana Pimenta. Eu ia atrás do professor lá na sala de aula, na PUC, minha mãe pagava com muito sacrifício minha faculdade. Eu ia lá e falava assim, eu quero aula. E eu era mal vista por causa disso. Mas eu achava justo. Eu era nerd. Tirava 10 em todas as provas. Sempre fui autodidata, sempre fui nerd, sempre gostei de estudar. E então, assim, como o tempo, eu acho que também vamos parar um pouco de falar sobre a nossa idade. Que delícia é chegar a mais de 60 anos e chegar bem. Porque todo o crescimento anterior me serviu para muita coisa. Então, me serviu para moldar minha personalidade, sim, né? A partir do momento, eu conheço a Mari, acho que eu não citei aí, né? Que eu procurei a Mari na pandemia para reduzir 5 quilos, acabei perdendo 10, 12 quilos, né? Então, a gente se conhece há muitos anos. Depois eu entrei para a comunidade e como acabei me moldando e crescendo através da comunidade.
Na loja, mais ainda, tá, gente? Porque enquanto eu ficava só em cima de faturamento, 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 a loja não crescia. Hoje o comércio tem com muita dificuldade, não vou negar isso para vocês, né? É muito difícil, é muito inconstante, não depende só de mim. Mas enquanto não me desapeguei do faturamento e dos números, quando eu não entendi o real propósito da loja e meu profissional, que é distribuir amor em forma de flor, as coisas não decolaram. Aí eu parei de sofrer. Aí eu entendi realmente o que eu estou fazendo na floricultura. Poderia me aposentar? Sim, eu já sou aposentada pelo nosso querido patrão, mas eu não quero, enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver força, ninguém me tira da loja. Eu não preciso mais financeiramente, tenho uma boa poupança, tenho uma boa previdência. Minha aposentadoria não é muito grande, mas daria aí para eu tocar a minha vidinha. Mas enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver saúde, eu falo isso para meus funcionários. Estava lá no primeiro slide, ou a minha equipe que está junto comigo, segurando as pontas. E eles cuidam de mim porque eu pus essa responsabilidade em cima deles. Enquanto eu tiver saúde, enquanto eu tiver vida, eu estou aqui dentro. E eles compraram essa briga comigo. Essa grande reflexão eu deixo aqui para vocês. Quando cultivamos com intenção, conseguimos florescer nos ambientes que frequentamos, criamos histórias, deixamos legado e construímos nosso futuro. Qual futuro vocês querem para vocês? E o salmo que me inspirou, Mari, é o salmo número 1, versículo 3. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. E ainda vou citar um outro que não está aí, é o Salmo 92, versículo 14, que tem a ver comigo e com a fase aí de muitas mulheres. Mesmo na velhice, darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes. É assim que eu me sinto, cada vez melhor dentro dessa comunidade. Quem está plantado no caminho de Deus não apenas resiste ao tempo, mas sim floresce com ele. Obrigada por me ouvirem. Não sei se deu meu tempo, não cronometrei. Eu queria fazer um convite especial para vocês. No domingo, dia 25, um contato muito especial com a natureza, com flores e plantas, num piquenique num lugar maravilhoso. Tenho certeza que vai energizar a gente. O convite está feito. Nós vamos ter um encontro maravilhoso. Faça inscrição, inscreçam lá no formulário. Levem suas amigas, alguém que precisa desse contato com a natureza. É muita energia, são as mãos de Deus num lugar muito gostoso. Tenho certeza que a gente vai se abraçar muito nesse dia muito especial que a Mari está preparando para a gente. Mais algum recado, dona Mari? Somente muita gratidão pelo seu tempo, pelo seu transbordo, pelo seu amor. Muito, muito obrigada. E quero ler aqui o recadinho que a Vilma colocou para você. A Vilma colocou que na década de 40 ela trabalhava como secretária numa empresa em Prelotes, lá no prédio da Glicério, e todos os dias ela passava lá para comprar flores, que ela tinha uma verba para gastar na sua floricultura, lá na década de 70. E a Menina, Mari a gente tem uma. Eu falo assim, se eu me dedicasse alguns minutos do dia para escrever, daria realmente um livro muito bonito. Obrigada, Vilma. fica aí o Década desafio de para você. 70, hein, Mara? Mari. 70. Década de 70. Você E conheceu a Emprelotes, aquela empresa de. Isso. Trabalhei nela. Eu passava todo dia na sua floricultura. De manhã, descia do meu ônibus ali, já pegava a flor que eu tinha, já a verba ali,
e já levava para pôr nas mesas. Que delícia. Muito legal. E Ana, a Maria, psicóloga, escreveu: sempre achei que não gostava de ganhar flores. Até o nosso primeiro encontro presencial do Viva 3D, ganhamos um pequeno buquê e tinha lírio vermelho. Aí descobri o tipo de flor que gosto. Muito bom, tá vendo? Até a primeira vez. Obrigada, obrigada, Vamos. Maria. Sei que a Cíntia também começou a ter o hábito de pôr a florzinha no café da manhã dela. Eu sei disso também. Tem vários exemplos aí que o pessoal compartilha, né? Eu lembro de cada detalhe, eu não esqueci cada detalhe que vocês compartilham, meninas. Fala, Mari, tá fechado o microfone. Meninas, quem puder abrir a câmera só para foto. Eu esqueci que hoje a gente não fala. Não, mas Pode vai falar lá, rapidinho. Maria. Gente, eu virei mãe de plantas depois. Ai, Meu que pai delícia. Olha lá, floresceu Giovana. depois disso. Olha a Giovana mostrando também. Que delícia, gente. Muito bom. Eu sei que a Podem vida. compartilhar no grupo. Podem compartilhar no grupo, tá? Meninas, quem comprar plantinhas, quem tiver um cantinho, quiser compartilhar lá para enriquecer o nosso grupo com o tema também, vai ser muito bem-vindo. Vamos fazer a nossa foto? Quem puder abrir a câmera, dá um sorriso. 1, 2, 3. Aí, gratidão, minha amiga. Deus abençoe Obrigada, cada uma. meninas. Fiquem Quem com ainda não Deus. preencheu o formulário lá do nosso piquenique, lembra de preencher, tá, meninas? Para a gente se organizar. Beijo, Deus abençoe. Tchau. Obrigada, Ana. Arrasou, amiga. Obrigada mesmo, do coração, viu? Deus abençoe muito.